Conservadorismo e neoliberalismo andam de mãos dadas. A onda de retrocessos pode ser vista na política, no judiciário, nas ruas. A postura de ultradireita do governo Bolsonaro tem isolado o Brasil no cenário internacional. Na entrevista central, o economista Vitor Schincariol analisa o impacto das eleições dos Estados Unidos para a economia brasileira nos diferentes cenários. E nossa reportagem mostra a demanda da sociedade por políticas ambientais durante as eleições municipais. Eu sou Pamela Oliveira e está no ar a Central do Brasil. Central do Brasil. Biomas, cidades, vidas são destruídas quando os lucros são o horizonte. Na contramão, ativistas propõem uma agenda socioambiental para as cidades que trate de saneamento, poluição, alimentação e arborização. Naya Tawane tem as informações. Trilhos do Brasil. Movimentos ambientais se articulam para propor políticas públicas que detenham a destruição e sejam cada vez mais sustentáveis. Matheus Mota, do projeto Planaltina Verde, em Goiás, comenta sobre as demandas do setor. Uma vez que a gente elege e escolhe candidatos que tenham essa visão socioambiental para o município, a gente traz o benefício ecológico e justo para todas as camadas da sociedade. Pensar em meio ambiente é também considerar outros setores da sociedade, como saneamento básico, alimentação, transporte e moradia. Adriane Mafioletti, do movimento Aldeias pelo Clima do Rio Grande do Sul, aponta como as cidades, principalmente a periferia, sofrem com a falta de políticas públicas ambientais. O maior risco de doenças por conta de lixões a céu aberto, a falta de tratamento de esgoto, alagamentos, escassez de água no período de seca, a exaustão pelo calor, pela falta de áreas verdes, pela falta de arborização nas cidades e também maior proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Então é muito importante que a gente exija dos nossos futuros líderes políticas ambientais. Natália Santana, da Liga de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, explica a importância de políticas ambientais que regenerem a terra e inclua toda a população. Não existe ambiente saudável se a qualidade de vida, alimentação, saúde, saneamento básico e educação não são garantidos a todos. Apesar dos anos de luta contra a cultura do estupro, na terça-feira a Justiça reforçou a mensagem de que a mulher brasileira que denuncia a violência sexual está desamparada. O julgamento que inocentou o empresário André Camargo Aranha foi palco de novas violências contra Mariana Ferrer. Ela, a vítima, foi humilhada, desmoralizada, julgada pelo advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho. Mariana teve de implorar por respeito ao juiz. O julgamento agressivo mostra que o avanço do conservadorismo assola também o judiciário, onde a honra masculina volta ao palco e a culpabilização da mulher continua como hábito judicial, contribuindo para que menos mulheres tenham coragem de buscar justiça contra a violência sofrida. Desigualdades, lógicas de poder e de opressão são temas da indicação da Parada Cultural de hoje. João Vitor, do Paraná, recomenda um filme que faz uma sátira sobre o racismo. Parada Cultural. A indicação que eu faço hoje para vocês é do filme produzido em 2018, Desculpa Te Incomodar. A história narra a vida de um jovem negro que se chama Cassius Green e ele está à procura de uma oportunidade de emprego. Quando ele consegue essa oportunidade de emprego, ele começa a ver coisas bizarras acontecendo e também a forma que ele vai se encaixando nesse emprego e na empresa no qual ele começa a trabalhar. A onda conservadora vivida no Brasil, junto da subserviência aos interesses dos Estados Unidos, estão isolando o Brasil no cenário internacional. Chamado de chanceler do regresso, o ministro Ernesto Araújo, do grupo ideológico do governo Bolsonaro,
envergonha o país com o seu negacionismo. Quem conta mais é Afonso Bezerra. Nacional. A guinada conservadora e subserviente da política externa brasileira tem isolado o Brasil no tabuleiro das relações internacionais. O ministro Ernesto Araújo, apoiado nas ideias de Olavo de Carvalho e alinhado ao bolsonarismo, tem esgarçado a tradição prudente da diplomacia nacional e criado rusgas com países estratégicos, como a China, a Venezuela e a União Europeia. Walter Sorrentino, do setor de Relações Internacionais do PCdoB, classifica a postura do chanceler Ernesto Araújo como um processo de destruição da diplomacia brasileira. O Brasil sempre deu saltos na sua caminhada, sobretudo econômica, quando conseguiu explorar devidamente as contradições das relações internacionais, quando sabia o que queria, né, como na época de Vargas, e soube fazer o que era necessário, explorando essas contradições. Hoje não, ficamos alinhados num canto do ringue, numa situação muito de pária internacional. Inspirado na onda negacionista, Araújo leva para os órgãos internacionais uma visão reacionária das relações externas, se aproxima de regimes conservadores, assina documentos que ferem os direitos humanos e aposta no belicismo internacional diante de países parceiros. Isso tudo apoiado num alinhamento subserviente aos americanos, numa total submissão ao presidente Donald Trump. Mônica Valente, da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, analisa que esta aliança incondicional com os Estados Unidos afeta diretamente a soberania nacional. Essa política de subordinação aos interesses estadunidenses é uma política que vai trazer muitas perdas econômicas e políticas para a nação brasileira, para o país. E, lógico, nesse sentido, perdem também os trabalhadores, as trabalhadoras e o povo brasileiro. A relação de dependência do Brasil aos Estados Unidos é uma escolha da política do presidente Bolsonaro e não deve se alterar após as eleições norte-americanas. Esta é a opinião do economista Vitor Schincariol, que está na entrevista central de hoje. Ele fala com Jonatas Campos sobre o assunto. Entrevista Central. Hoje entrevistamos o pesquisador Vitor Schincariol. Ele é professor e coordenador do Programa de Economia Política e Mundial da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Os Estados Unidos têm se mantido o segundo maior parceiro comercial do Brasil, sendo o destino de 10% de nossas exportações e a segunda principal origem das importações brasileiras. Você poderia fazer uma radiografia das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos? Então, se você pegar o saldo de Brasil e Estados Unidos, saldo de comércio internacional, comércio exterior, é equilibrado ao longo dos últimos anos. Por que deveria ser assim? Quer dizer, a nação mais forte deveria comprar da nação mais fraca, né? Mas não é o que acontece. Os Estados Unidos, eles têm uma posição comercial deficitária, com vários seus parceiros comerciais, tipo China, então eles têm que descarregar uma parte desse peso nos países menores, nos países que não dão batalha, ou que se desindustrializaram ao longo dos últimos anos, né? Então eles têm um alto déficit comercial e uma deterioração na sua posição internacional. Eles estão se endividando. Isso é um processo de longo prazo que eu estudei lá na minha tese. Então, para compensar em parte isso, eles têm que investir e adotar uma posição dominante nas economias periféricas menores, que é a economia brasileira. Estados Unidos e China são os maiores parceiros comerciais do Brasil, você falou agora. Na gestão Donald Trump, esses dois países aprofundaram uma espécie de guerra fria econômica. Quais as consequências dessa guerra, desse conflito para o Brasil? O que existe no Brasil hoje é que a economia ela é tão aberta aos interesses internacionais e a classe dominante brasileira aceitou essa abertura e a repartição dessa abertura entre os blocos que estão concorrendo. Então, os chineses também têm uma alta participação na economia brasileira. Eles exportam muito, têm muitos investimentos, estão aumentando seus investimentos. E os americanos também. E, aparentemente, do ponto de vista estritamente comercial, não há nenhuma grande questão posta para o Brasil, porque a economia é muito aberta. E se aceitou a concorrência americana, norte-americana, chinesa, ela não passa por aí.
Ela vai passar por outros lugares mais estratégicos em que as administrações desses lugares elas estão pendendo mais para a China. Elas estão em dúvida, né? Não é o caso da administração brasileira. A administração brasileira, as últimas, né, desde 2016, elas tomaram a posição, com uma parte do apoio popular, em abrir a economia completamente para quem quiser comprar. Há uma diferença muito grande da agenda ambiental dos republicanos e dos democratas. O Brasil, sob o governo Bolsonaro, tem aumentado vertiginosamente o desmatamento da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado também. Quais as consequências para o Brasil de Bolsonaro de uma eventual vitória do democrata Joe Biden? Vai fazer diferença? O governo americano é esperto, ele não vai pressionar tanto o Bolsonaro a ponto de perder a aliança com o Brasil. Ele vai tentar se ajustar com a administração brasileira. Quem é que está mandando agora aqui no Brasil? É você? Então vamos conversar. Olha, é melhor vocês monitorarem melhor a Amazônia, diminuir um pouco o desmatamento, porque está ficando muito ruim, etc. E o governo brasileiro vai atender, vai aumentar um pouco o monitoramento, etc. Mas não vai ser nada significativo, porque o governo americano ele não está preocupado com a Amazônia no sentido de evitar o desmatamento. Ele está preocupado com outras questões. Ele está preocupado com as fontes de petróleo, ele está preocupado com os países que eventualmente saiam do eixo da dominação norte-americana, ele está preocupado com a Venezuela, que tem um governo que não tem um posicionamento direto com a administração americana, que tem muito petróleo, a Venezuela. Bolsonaro, ele alimenta essa relação com Donald Trump, esse alinhamento político e até pessoal. Uma derrota de Trump tem impacto negativo para o governo Bolsonaro? Você acredita que isso possa ser verdade? Então, o governo brasileiro tomou uma posição que é essa, né? Que é alinhada ideologicamente com o governo com o Trump, né? Se o Trump perde, a agenda da direita ela sofre um abalo nos Estados Unidos. Porque é muito complexa a situação. Apesar de o Trump, em termos internacionais, ser até menos pior do que os democratas, né? Essa é uma curiosidade da coisa, né? Que depois a história vai avaliar por quê, né? Mas em termos estritamente políticos, ele é um indivíduo que tem essas características que a gente sabe. Ele é racista, ele é contra a imigração, ele é nacionalista, etc. Os americanos não estão pagando a ONU, não estão pagando a Organização Mundial da Saúde. Então, aquilo alimenta a direita aqui no Brasil também, tem um impacto. Não é que não tem. Então, se eventualmente o Biden ganha, sofre um abalo, né? Essa agenda ridícula aqui da direita brasileira, racista, homofóbica, entreguista, sofre um abalo. São 5 anos do crime da mineradora Samarco, pertencente à Vale, que destruiu a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Foram 19 mortos, mais de 700 mil pessoas empobrecidas e o meio ambiente devastado. O cientista social Tádzio Coelho aponta novos caminhos para a mineração no país. Novos caminhos. Em geral, as empresas mineradoras dizem que vão trazer o desenvolvimento, a criação de postos de trabalho e aumento da arrecadação em níveis municipal, estadual e federal. O que acontece em geral é que essas mineradoras se apropriam da maior parte dessa renda criada e pouco fica para as regiões, para as populações dessas regiões mineradas. Além disso, uma grande parte dessa renda mineira vai também para os acionistas das empresas mineradoras. Defendemos o aumento da CEFEM, que é a conhecida royalty da mineração, que hoje, comparativamente a países que têm uma forte presença da mineração, é muito pequena. Além disso, defendemos o incentivo à diversificação econômica das regiões de mineração que sofrem pela falta de alternativas econômicas, principalmente quando a mineração termina, quando essas minas são exauridas. Além disso, também defendemos a criação de canais de deliberação popular. Por meio desses canais, haveria a definição, o controle, o monitoramento e a fiscalização da renda mineira. Seria essa própria população das regiões mineradas quem definiria para onde e como seriam gastos os recursos criados aí pela mineração. Eu fico por aqui. Siga a gente no Instagram e compartilhe esses e outros conteúdos. @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.